Olá pessoal, eu sou a Sabrina Ribeiro e esse é o Vida Melhor em Condomínio. Hoje um episódio dedicado a um tema que é certamente top one em todas as conversas sobre o mercado corporativo e também no imobiliário. Hoje nós vamos abordar a temática da sustentabilidade. E como esse tema requer muita atenção e também preparo para tratar, vou até dar uma lidinha aqui no roteiro que a gente preparou. A construção civil vem sendo um dos setores que mais impactam historicamente já o meio ambiente e carrega também consigo a responsabilidade de buscar soluções que combinem o desenvolvimento, prevenção, preservação ambiental e também inclusão social. Hoje, vamos explorar como a Cury vem implementando as práticas para reduzir desperdícios, promover o consumo consciente e criar empreendimentos que respeitem e integrem todo o ecossistema em qual ele está envolvido. E, obviamente, que não poderíamos tratar um tema tão profundo, relevante, sem a presença de um profissional habilitado. E temos o prazer hoje de receber a Regina Borges, que é gerente de meio ambiente na Cury, que veio nos dar uma aula sobre sustentabilidade e essa letrinha famosa aí sobre ESG. Seja bem-vinda, Regina, um prazer recebê-la. Se apresente, por favor, quem é você no mercado imobiliário. Prazer é todo meu, Sabrina. É uma honra vir aqui falar neste podcast. Eu sou Regina Borges, eu sou uma engenheira ambiental com pós-graduação em ESG, em gerenciamento de riscos e uma eterna estudante que gosto de gente. E quando a gente gosta de gente, essa é uma temática que nos apaixona, porque além do meio ambiente e de gente, quando a gente está dentro do corporativo, aí a gente ainda está com a governança. Então eu falo que eu vivo o ESG e poder vir aqui falar um pouquinho e falar para as pessoas, porque hoje o corporativo ele já trabalha muito o ESG, mas quando você transborda isso para os clientes, para as pessoas, a gente consegue orientar e levar essa temática muito mais além, porque não é sobre empresa, é sobre a vida. Muito legal. Muito obrigada. Eu quero que você conte um pouquinho da sua trajetória profissional. Você falou um pouquinho da sua formação, né? E que é grande, né? É vasta, mas eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória, como você chegou até aqui. Como eu cheguei até aqui. Vamos lá. Eu tenho aí 20 anos de carreira. Comecei aí dentro da indústria e dentro da indústria eu comecei na área de qualidade. E lá eu ganhei o presente da área de meio ambiente. Por quê? Porque a gente trabalhava com bulas de remédio para Johnson & Johnson e para Natura, que são duas empresas referência quando a gente fala aí de ecossistema, de proteção, de pessoas. Quem nunca viu o Natura Ecos? Então... Sim, são duas referências no mercado, né? E aí, desde aquela época, eu estou falando de 2004, começamos a trabalhar o Triple Bottom Line, que é o tripé da sustentabilidade. E como responsável pela área, eu tive que ir mais além, entender, porque tinham premiações. Então, a gente está falando hoje, depois de 20 anos em sustentabilidade, mas hoje a gente fala porque a gente está vivendo o que há 20 anos atrás a gente estava prevendo. Então, nesta caminhada foi onde eu consegui ganhar prêmios da própria Natura, prêmios da Johnson & Johnson, dentro da empresa que eu estava. Fiquei nessa empresa há 10 anos e aí falei assim, não, eu quero mais, porque eu conseguia ali transpor, mas eu falei assim, eu quero impactar um pouco mais. Aí eu fui trabalhar com transporte sobre trilhos e aí impactar muito mais a cidade de São Paulo, transporte de massa, e conseguir implantar a área de meio ambiente e começar ali com essas questões numa linha onde ela impacta tanto a região periférica quanto a região oeste e a região central. E é incrível ver como o nosso trabalho ele consegue influenciar as outras pessoas, levar qualidade de vida para outras pessoas. E foi onde eu cheguei na Cury. Por quê? Porque, de repente, eu vi uma outra oportunidade, porque quando a gente está falando de construção civil e do impacto que os empreendimentos Cury têm na vida das pessoas, eu falei assim, esse é meu próximo lugar e aqui estou.
Que bom, e a gente está muito feliz em tê-la aqui hoje para trazer com a sua experiência, não só no mercado imobiliário, mas também de toda a sua trajetória, todas as suas formações, mais conhecimento para a nossa audiência, né? Que é um tema que hoje todo mundo fala alguma coisa, mas qual é a profundidade, qual é o impacto disso na minha vida e, principalmente, qual é a minha ação diária para que eu também faça parte da atuação consciente nos temas de sustentabilidade. Bom, vamos lá. Estou cheia de perguntas aqui e eu quero saber a primeira coisa, né? Como que você pode conceitualizar para a gente sustentabilidade? Independentemente da Cury, mas ajuda a gente a separar esses conceitos. Conceitualiza para a gente sustentabilidade. Vamos lá. Eu gosto de trazer algo de forma simples, porque eu falo que o simples funciona. Então, sustentabilidade. Sustentar. A habilidade de sustentar. Para pensar. Quando a gente está falando de sustentabilidade, por exemplo, eu como pessoa física, eu não vivo só com a árvore, eu não vivo só com o meio ambiente, mas eu preciso dele para viver. Eu preciso de água, eu preciso de ar. O calor, ele tem um impacto na minha vida, então este é um ponto. Mas o que eu preciso também? Eu preciso de pessoas e do meu ecossistema, minha comunidade. Todas as pessoas têm a necessidade de estar numa comunidade. Então, eu tenho que olhar essas pessoas. Então, a gente não vive sem o meio ambiente e a gente não vive sem estar numa comunidade e um local que seja de fácil acesso para as pessoas, um local que seja digno para as pessoas. Então, eu estou falando de pessoas, que as pessoas sintam-se protegidas. E aí, eu estou falando de organização, governança. Ah, mas aí a gente está pensando em dinheiro, ninguém vive sem, entendeu? Então, mas para tudo precisa de uma ordem. Eu tenho regras na minha casa, como cada um aqui, você tem as suas regras na sua casa. E essas regras têm que ser seguidas. Então, isso é governança. Então, quando eu ando bem, que eu estou cuidando do meio ambiente, porque eu preciso dele e eu tiro dele, mas eu preciso que isso retorne. E quando eu estou falando que eu preciso estar inserida numa comunidade e estar bem nessa comunidade, me sentir protegida por essa comunidade, e quando eu estou falando que eu preciso de uma ordem para que isso tudo aconteça, que é a governança, isso é ser sustentável. E antes do podcast começar, nós estávamos conversando e eu achei muito interessante quando você falou assim, eu só não concordo que não seja o equilíbrio, e eu concordo contigo. Porque hoje, quando a gente pensa em sustentabilidade, existem muitos momentos para sustentabilidade. Mas, por exemplo, quem não está percebendo que nós estamos aumentando a temperatura a cada ano? Que nós vivemos este ano uma média de inverno de 26 graus. Quando 26 graus, antigamente, a gente falava assim, isso aqui a gente está na primavera. E qual o impacto que isso tem? Então, se você tem condições, você usa o ar-condicionado, mas se você não tem essa condição, entendeu? E quanto isso impacta no comportamento das pessoas. Então, ser sustentável é você olhar para meio ambiente, olhar para pessoas, mas também cuidar, falar assim, eu preciso de uma continuidade. A continuidade só vem por ordem. Ordem, que é a governança, que é você pegar e organizar tudo isso. Você não vive extremamente feliz, você não viaja sempre. Por quê? Porque você precisa organizar suas contas e você precisa de uma ordem para isso. Então, ser sustentável é falar assim, eu tenho este equilíbrio porque eu olho para as 3 caixinhas. Eu não sou só a pessoa, mas eu sou a pessoa consciente dos impactos que eu faço e também a pessoa organizada para quê? Para que eu possa ter uma vida melhor. Muito legal, super completa essa resposta. Me fala uma coisa, outro tema que a gente sempre fala, que vem a reboque de sustentabilidade, são as famosas letrinhas, o ESG. No mercado imobiliário, na construção civil, como que está inserido, como se relaciona essa sigla, né? Como que se relaciona o ESG dentro do mercado imobiliário? Vamos lá. E o mercado imobiliário hoje, ele vem trazendo isso com muita força e muita preocupação.
tá? O Environment, Social e Governance. Então, mas vamos lá, né? Ambiental, social e governança. Vocês viram que eu acabei de falar desses 3 pilares? O ESG nada mais é, porque muitas pessoas acabam escutando muito sobre ESG, mas ESG é simplesmente a organização de processos. Quando a gente vem para o mercado imobiliário, que é um mercado que a gente olha que tem um impacto muito importante na vida das pessoas, porque imagina, você tem um empreendimento que vai ter um impacto social num local. Dependendo da onde tiver, da distância que a gente tem do empreendimento para o transporte público, eu tenho um impacto, entendeu? E aí, quando as pessoas que investem no mercado imobiliário olham isso, elas olham também assim, qual que é a influência desses empreendimentos. Então, o ESG, ele é uma organização das 3 caixinhas, do impacto ambiental, do impacto social, que é muito grande. Por quê? Porque onde a gente tem um empreendimento, você concorda que aquele lugar fica melhor? A gente atrai comércio, então a gente atrai empregos, a gente melhora a mobilidade das pessoas dependendo de onde ele está, a gente valoriza aquele bairro, aquele local. Então, a gente está falando do S, e também da imagem. Por quê? Porque quantos empregos são gerados e quantas famílias são impactadas positivamente, entendeu? Isso em toda a cadeia. E quando a gente fala do G, a governança. Por quê? Porque como que isso está organizado? Como essa empresa gerencia riscos? Essa empresa é auditada? Essa empresa, ela confere os números? Então, o ESG são processos que eles vêm ser verificados, por quê? Para minimizar o risco de quem está fazendo esse investimento. E dar sustentação ao negócio. Então, boas práticas de ESG, processos estabelecidos sobre o direcionamento da sustentabilidade, também falam a respeito sobre as organizações. É um pouco disso? Entendi a sua explicação? É isso. E aí ele sustenta. Vocês viram que tudo é sustentar, é manter. Você não vai hoje correlacionar o seu nome a alguém que tem uma índole duvidosa. Então, é isso que os indicadores de ESG trazem para as corporações. Exatamente. Muito legal. Me fala uma coisa, já que você, entendendo que o mercado imobiliário, primeiro, né, ele é uma indústria que impacta fortemente no meio ambiente, que existem hoje indicadores e KPIs e processos a serem medidos dentro das corporações, inclusive para que elas sejam sustentáveis como negócio. Quais são os principais desafios que você hoje consegue avaliar nesse mercado e na Cury, e principais desafios e oportunidades que você vê aí no mercado imobiliário, inclusive? Ainda bem que você tem um repertório ainda maior, né? Porque pode ver mais oportunidades que tradicionalmente se veria de alguém que está sempre no mesmo mercado. O desafio é cultural, tá? Porque assim, é comportamento. Você pode colocar processos, mas são comportamentos que a gente aprende em casa. Então, se as pessoas... Se a gente tem processos organizados e se as pessoas entendem a importância disso e a influência delas, isso aí a gente consegue andar. Por exemplo, quando a gente fala de um empreendimento, quantos anos o empreendimento fica? A Cury, ela tem a influência dela na construção, em pensar como construir, em pensar no lugar, em melhorar aquele lugar e dar a melhor condição. Só que ela entrega aquilo para uma pessoa. E a partir do momento que você recebe esse empreendimento, que você recebe seu apartamento, imagina quantas oportunidades você tem, o condomínio tem, de simplesmente aumentar a vida útil, reduzir impacto ambiental, ter um ecossistema saudável entre as pessoas e seguir as regras. Então, isso é sustentabilidade. Então, o impacto que a Cury tem dentro do mercado e as oportunidades é trabalhar com pessoas. E quando a gente vem o mercado imobiliário olhando isso,
Imagina que, por exemplo, revitalização. Quando você vê revitalização de locais, quando você vê um empreendimento Cury, da forma que ele é entregue e como ele melhora aquela região, isso é uma oportunidade, porque a gente muda comportamento. E se essas pessoas entenderem que elas podem fazer dessa comunidade um lugar melhor, por exemplo, elas podem pegar algumas áreas e plantar hortas, a manter a área verde que é entregue, entendeu? Pensar em economia. Então, são impactos e são oportunidades que só quem compra o empreendimento, compra um apartamento, pode ter. Por quê? Porque ela leva aquilo para continuidade. É gostar e amar do que ela tem, se ela cuidar direitinho. Além de tudo, ela está aí dando um impacto positivo para o meio ambiente. Pegando esse gancho que você disse que é cultural, e eu acho que é aí a chave, né? Porque aí, mudando uma cultura, você vai mudando mudando as pessoas, você muda toda uma comunidade, e dentro da comunidade, empresas, instituições de ensino, mas toda a mudança começa no indivíduo, né? Nessa consciência de sustentabilidade e quais são as ações que eu posso ter para termos consumo, mas não só o consumo consciente, mas uma vida mais consciente, né? E aí, consequentemente, a gente vai desdobrando isso, não só como eu consumo alguma coisa, como eu descarto outra coisa, mas também como eu decido nas minhas relações, seja na minha família, dentro do meu apartamento ou na empresa onde eu trabalho, atuando de forma consciente com a sustentabilidade como conceito norteador. Pegando esse gancho, como é que você vê a atuação da Cury para promover esse consumo consciente, principalmente no pós-entrega? Como é que você vê essa atuação da empresa? Hoje, a Cury, os empreendimentos dela, ela já fica perto de metrôs, fica perto na cidade, nos centros da cidade. Então, ela facilita essa mobilidade. Hoje, a Cury, ela trabalha também a revitalização muito forte. Então, ela pega um local totalmente degradado, ou uma área degradada, e ela revitaliza, ela recupera aquela área. No pós-entrega, se a gente parar para pensar, hoje as pessoas que moram em locais estratégicos dos empreendimentos Cury, elas diminuem a emissão de CO2. Como isso? Como diminuir a emissão de CO2? Pensa, se eu tenho um carro, você tem um carro e eu preciso ir com o meu carro para o trabalho, e se eu moro nas regiões mais periféricas, que era o normal, você acaba emitindo mais CO2. E aí, às vezes, por conta de lotação de transporte, N coisas, você acaba... Às vezes, você vê uma pessoa em cada carro. Quando você traz as pessoas para a região central ou próximo a locais onde tem ali as grandes empresas, você diminui a emissão de CO2. E hoje, no site da Cury, e a Cury já está trabalhando isso, olhando muito para isso, escolhendo muito essas decisões, porque é o impacto que ela quer continuar. Então, você vê como é uma continuidade. Quando a gente pensa aonde vai comprar um empreendimento, a gente simplesmente está tendo um impacto no meio ambiente, que isso vai perdurar. Porque, às vezes, a decisão da Cury e a decisão de quem vai comprar ali, involuntariamente, você está melhorando a continuidade de vida. Então, isso é muito legal. Então, quando você olhar um Cury, você pensa, e olhar um apartamento ali, por exemplo, a gente tem um condomínio que está em construção, chama Ar que Respira. Olha que coisa bem no linda. Centro de São Paulo, né? Bem no centro de São Paulo, próximo a estações, num local estratégico. E fora que o nome é lindo, né? Quando Ar que Respira. Você pensa, e fora o que a Cury vem fazendo, pensando e estudando muito para falar assim, como que a gente pode escolher a matéria-prima que tenha menor impacto, como que a gente pode ajudar as pessoas, quantas famílias, inclusive dos terceiros, são impactadas pela Cury, e quanto mais a Cury trabalha, mais ela emprega, mais ela impacta. Então, assim, é uma cadeia, pensando inclusive nos fornecedores. E quando a pessoa tem a entrega, fora esse trabalho assim de
de comemorar, porque não é só entregar, não estou só entregando o apartamento, eu estou vibrando com você a sua felicidade, a sua vitória, e também entregar um local que ele é entregue com cuidado, com alma, entendeu? São apartamentos com alma, e eles podem ser muito conservados pela pessoa, se a pessoa cuidar desse apartamento, se ela pensar na energia, se ela pensar no consumo de água, se ela pensar naquela continuidade, a gente aí vai gerar impacto negativo, assim, gerar resíduos, aliás, só muito lá na frente. São ali para mais de 30 anos. Então, a pessoa que entra num Cury, ela pode ter certeza que hoje até a matéria-prima, desde a escolha do local, é pensada para. Eu ia te pedir na próxima interação que você destacasse o que te chama mais atenção das iniciativas da Cury. Mas você falou tão bem sobre essa questão da escolha do terreno, né, sobre essa idealização do produto. E antes da gente começar, óbvio, porque esse é um tema super interessante e que também me desperta bastante interesse em aprender um pouco mais, falei bastante sobre as iniciativas que tem na Cury, mas essa de originação do negócio realmente é onde nascem todas as decisões e a partir delas outras vão se desdobrando. Mas a gente vê também a própria área comum dos apartamentos, com lavanderias coletivas, espaços de trabalho coletivo, opções dentro do programa de lazer, e a gente teve um episódio aqui justamente sobre idealização de produto, que a gente pode colocar aqui nas descrições do vídeo, onde a gente trouxe a diretora de incorporação da Cury falando sobre como é esse desenho e como é idealizado o produto, pensando no impacto que ela vai ter naquela comunidade, sobre o acesso. Acho que vale a pena você olhar aí na descrição do vídeo e, se não assistiu, assistir esse episódio que fala sobre desenho, sobre o produto e como ele é pensado. E também as ações que são feitas de desdobramento de relacionamento, né, para alcançar aí as pessoas que estão lá. Então, existe hoje também uma régua de relacionamento só sobre sustentabilidade, uso consciente de água, sobre descarte de resíduos dentro dos condomínios, que foi exatamente esse gancho que você trouxe sobre a vida pós-entrega, né? O nosso grande impacto na construção civil não está efetivamente no período de construção. Sim. Ela está na vida útil do terreno, né? Daquele empreendimento. Então, começa com um terreno, vai para uma obra que se torna um empreendimento vivo, com pessoas lá habitando e consumindo e gerando impacto para aquela comunidade, né? E olha que interessante, eu já vi até área útil ali, área comum do condomínio com espaço para cinema. Então a gente traz ali a ideia de comunidade, a ideia de ter pessoas ali se relacionando. Então, quando você tem um condomínio que é pensado como uma área para as pessoas terem essa convivência, você está falando de sustentabilidade, porque você está falando de S, entendeu? Você está falando do social, trazer a pessoa de volta, porque as pessoas elas ficam muito fechadas. Então, quando você fala de uma área comum, que você fala assim, uma área de lavanderia comum, imagina todo mundo ali com a sua máquina de lavar ou não sei o quê, gerando mais água. E quando você pensa, não, eu vou reunir uma quantidade para eu descer, para eu lavar, assim, é muito mais inteligente e às vezes a pessoa não pensa, mas o impacto é muito menor ao longo dos anos. Essa parte, esse conhecimento e essa ampliação do conceito do social também deixa a gente mais interessante quando o assunto é ESG, né? Quando a gente está falando desses impactos diretos e indiretos na vida mesmo e pensando nessas utilizações de áreas comuns e do condomínio como um espaço de convivência, a gente realmente consegue ver uma vida melhor em condomínio com todo mundo com esse conceito de sustentabilidade mais latente no seu dia a dia. Indo para uma parte muito mais técnica, a gente sempre sabe muito que terrenos, e principalmente nessas regiões mais centrais, às vezes passam por descontaminação, passam por tratamento, eventualmente você tem uma área que precisa de alguma remoção de árvore e aí faz uma compensação. Isso também acontece na Cury? Isso também acontece na Cury, isso acontece em todos os lugares. Só que uma característica da Cury é que ela trabalha com a remediação
com a revitalização. Então, ela faz toda a retirada, ela trabalha aquela área para tirar a contaminação. Então, ela tira toda a contaminação. Isso é passada por estudos, análises laboratoriais, entendeu? Tem uma chancela do órgão ambiental do Estado. E aí, sim, após essa verificação, após esse estudo dessa área, essa análise confirmatória, tá ok, está confirmado, a área não está mais contaminada, aí sim a área está pronta para receber um empreendimento, para começar uma construção. E antes disso, imagina, aquilo ali era uma área que era considerada morta. Então, imagina, olha que impacto positivo isso de reviver um local mesmo, é trazer ele, colocar vida ali. Então, o impacto que a Cury tem. E quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, uau, que trabalho, que empresa, porque não é simples, mas vale a pena. E aí, pegando esse gancho do que você falou de reviver, de retomar, né, de dar vida novamente, eu queria que você, antes da gente encerrar esse nosso episódio super interessante sobre sustentabilidade, sobre ESG, e que você trouxe tanto conceito técnico de uma forma tão leve para nós, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho nas Despertadas. O que você pode falar sobre esse projeto, que é um projeto pessoal seu, mas que carrega também a sua alma, e eu gostaria que você tivesse a oportunidade de falar para a nossa audiência sobre o que é esse projeto e deixar o @ para que as pessoas conheçam aí, obviamente. Que lindo. Eu falo que eu sou a sustentabilidade. Por quê? Porque eu falo assim, eu tenho que viver a sustentabilidade. Eu sou uma mulher preta, periférica, que conseguiu estudar, que conseguiu despertar e vi que este é o caminho. Tanto que eu estou numa empresa como essa, com muita honra. E eu reúno mulheres que despertaram, para elas explicarem quando você despertou. Porque eu falo que esse é o despertar da mulher. Às vezes ela está vivendo numa situação de vulnerabilidade, porque sim, as mulheres são vulneráveis, só que de repente ela despertou e ela entendeu que ela pode estudar, ela entendeu que ela pode ter uma vida melhor e ela tem condições de se sustentar, ela tem condições de dar o próximo passo. Então, o meu trabalho com as Despertadas é pegar mulheres que despertaram, e elas são de diversos locais. No meu Instagram, regina.borges_OFC, ele tem um pouco dessas despertadas, um pouco do trabalho delas, e elas, no momento de maior vale delas, elas despertaram e descobriram que poderiam continuar. Hoje, muitas aí, elas continuam suas vidas estudando, trabalhando e hoje despertando outras mulheres, falando para outras mulheres que precisam só de ajuda para pegar na mão. Então, fica de olho que quando tiver um grupo de despertadas, eu vou chamar vocês e vou chamar, inclusive, a Sabrina para falar um pouco, porque ter uma mulher num local de destaque foi uma mulher que você pode ter certeza. Tem toda uma história e um momento ela despertou para saber que ela pode mais. E você também pode mais. Muito obrigada pela sua visita, pela sua participação aqui, por toda a sua trajetória de vida e trajetória profissional. É um prazer poder desfrutar desses momentos onde a gente tem profissionais referência de mercado e ter essa oportunidade de troca com alguém tão preparado, uma mulher tão potente numa posição de tanta responsabilidade, que não só com a atividade em si, mas principalmente com a responsabilidade de despertar ações mais sustentáveis, é sempre um prazer. Então, eu te agradeço profundamente e te desejo sucesso e que você tenha muitas mulheres despertadas no seu trabalho. E bora para uma vida melhor. É isso aí. Obrigada e tenham vocês uma vida melhor em condomínio. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal.